Olá, jovens, tudo bom com vocês? Cá estou eu para a gente começar uma coisa que eu havia prometido para vocês, que é também começar a contar sobre a minha história de construção de ser um terapeuta. Aliás, essa foi a grande intenção da construção deste Instagram aqui. Compartilhar um pouco desta caminhada de história, de conteúdo e de práticas, de coisas que deram errado e deram certo, para eu conseguir viver de fato do meu trabalho como terapeuta. Eu vou começar essa história lá de trás, quando eu comecei a ter contato com as terapias holísticas, que foi num momento de um movimento muito difícil para mim. Eu estava mergulhado talvez de uma depressão, não foi diagnosticado, mas eu observo que talvez tenha sido. E eu estava num movimento onde eu não sabia mais o que fazer para melhorar daquilo ali. Não sabia mais para onde ir diante da situação que eu me encontrava. Eu me lembro de forma muito clara que foi uma amiga minha, que é psicóloga e terapeuta holística também, que me conduziu a conhecer a constelação, a terapia bioenergética e outras abordagens terapêuticas. Eu me lembro que até então eu era daqueles extremamente céticos, que eu olhava para tudo aquilo que ela estava me falando, de energia, de terapia holística, de constelação, e achava a maior loucura que ela estava falando. Eu lembro até de comentar com meu pai, de falar assim, nossa, olha como ela está ficando doida com esses negócios. Só que eu cheguei num momento importante da vida, que foi o momento em que eu estava realmente precisando de ajuda, e naquele momento pouco importava de onde é que vinha a ajuda. Eu precisava encontrar alguma forma de sair do buraco que eu estava me enfiando. Foi então que ela me incentivou a ir para a terapia bioenergética em primeiro lugar, e aí eu aceitei ir. E a terapia bioenergética ela foi o primeiro movimento que me tirou daquele fundo do poço. Foi interessante que no momento em que eu cheguei para fazer a terapia bioenergética, a terapeuta já virou para mim e falou assim, olha, isso aqui não é resolução para você, você vai precisar fazer uma constelação. Vai ter tal dia, em tal lugar, marca lá para você ir. E eu, de fato, estava tão mal que eu nem questionei muito o que era a constelação, para que servia. Eu falei assim, eu vou para esse negócio porque eu estou mal e eu preciso de ajuda. E aquela minha primeira constelação, ela foi uma verdadeira rasteira para mim. Porque eu estava sofrendo, eu estava em um processo no fundo do poço, mas ainda numa postura muito arrogante, achando que eu estava certo de tudo, que a culpa era do mundo, que a culpa era de todos. E a constelação me fez enxergar o quanto eu estava numa postura errada diante da vida. Por que que hoje a maior parte do meu trabalho é de constelação sistêmica? Porque foi a constelação que, de fato, virou a chave na minha cabeça para eu começar a olhar para a vida de uma forma diferente. Foi a constelação que deu o estalo, que falou assim, Benito, acorda que você está errado, acorda que você precisa começar a ter uma postura diferente na vida e, de fato, começar a construir alguma coisa. Eu me lembro que na minha constelação existia um movimento meu muito forte de ir para a morte, apesar de eu não ter percebido na época nenhum pensamento suicida. Mas foi interessante que a consteladora ela percebeu, nossa, você não vive diretamente uma busca da morte, mas você está constantemente buscando a morte, em vários outros sintomas que vão te levar à morte inevitavelmente, talvez de forma mais lenta do que um suicídio. E a partir dali, a constelação ela me fez realmente mudar. Eu olhei para o quanto eu estava errado diante da vida, o quanto tinha uma vida me esperando para ser construída, e ali eu fui começando a ressurgir, a realmente ocupar o meu corpo, a minha vida, para que ela pudesse crescer. Já muito tempo depois de formado em economia, que eu sou economista de formação, foi que eu realmente decidi me aprofundar nos estudos. Eu comecei estudando pela terapia bioenergética, que foi onde eu também comecei lá o meu processo dentro da terapia holística. Depois dela é que eu fui buscando mais cursos, eu fui buscando mais conhecimento. Uma coisa determinante dentro deste meu movimento de me tornar terapeuta foi
Durante o meu movimento de trabalho com meu pai, eu me formei em economia lá na UFBA, voltei para cá, para minha cidade, comecei a trabalhar com meu pai e eu estava completamente infeliz no meu trabalho. E por que eu estava completamente infeliz? Não é nada de problema com o trabalho, era um problema meu. A minha identificação com aquele lugar. O trabalho do meu pai ele faz muito sentido para meu pai. Para mim, não fazia tanto sentido assim. E, por eu não estar identificado com aquele lugar, identificado com a missão daquele lugar, a gente estava começando a viver muito conflito ali dentro. A constelação ela iniciou um movimento de aproximação entre eu e meu pai, que a grande parte das minhas questões eram com ele. E eu vejo que não foi à toa que eu fui trabalhar com ele. Na real, eu vejo que eu fui trabalhar com ele para refazer esta relação. Mas não se faz uma relação só com coisas boas. Não se faz uma relação só com amores todos os dias. E aí, no meio desses conflitos, minha irmã mais velha, que é psicóloga, foi fazer formação em coaching. Ela sugeria ao meu pai que fosse fazer um processo de coaching. Meu pai foi fazer o processo de coaching. E a coach do meu pai, que também era trainer, ela sugeriu a ele que eu fosse fazer um treinamento de coaching. Para ver se eu me encontrava, se eu percebia o quão desconectado de mim eu estava ainda naquele movimento. E foi ali que tudo começou em realmente um movimento profissional. Eu fui fazer a formação em coaching. A princípio eu tinha detestado aquele negócio. Depois que eu fui começando a me aprofundar, fui começando a estudar e fui começando a ver que realmente fazia efeito. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a usar o coaching em atendimentos, só que eu comecei a perceber que só o coaching não estava sendo suficiente para as demandas que eu estava recebendo dentro do consultório. Foi aí que eu fui terminar o meu curso de terapia bioenergética, que eu tinha abandonado da primeira vez. Fui terminar meu curso de terapia bioenergética, fui atrás da PNL, fui atrás da hipnose, fui atrás da constelação, fui atrás do Reiki, fui atrás de outros estudos, da logoterapia, para ir formando a minha forma de atender. Eu vejo muito isso no meu movimento, que é o seguinte: eu vejo sempre que há um pouquinho a mais que a gente pode estudar para a gente trazer mais vida para o nosso atendimento. E mais uma coisa, além de trazer mais vida para o nosso atendimento, há também a importância de você estudar usando primeiro aquela coisa em você, observando o quanto essa coisa pode te mudar, para depois você levar esta coisa para outras pessoas. Uma característica muito comum da maioria dos cursos que eu fiz, que foram cursos vivenciais, onde eu vivi primeiramente o processo internamente, para depois aprender a atender outras pessoas. E é também como eu conduzo o meu curso de constelação. É preciso que você viva o seu movimento terapêutico, o seu movimento de crescimento, para depois você se abrir a levar este movimento para outras pessoas. É assim que você leva com força, é assim que você leva com integridade. Quando você já vive este movimento internamente e consegue se colocar ali como alguém que viveu aquilo, como uma prova viva, e não só como um conhecimento que está ali preso para ser entregue. Eu vejo muito que no nosso trabalho de terapeuta, a gente precisa viver a vida. A gente precisa estar constantemente aprendendo a lidar com a vida para que a gente também conduza outras pessoas a também aprenderem a lidar com as próprias vidas. Não adianta você ser só um aplicador de técnicas, que talvez só aplicar técnicas não faça tanto efeito assim na vida do outro. É preciso ter muita atenção com isso. Isso aí eu gosto muito do livro do Bert, As Ordens da Ajuda, que ele coloca na primeira ordem. Você só dá aquilo que você tem. Então é preciso primeiro você viver, para depois você entregar para outras pessoas. Tá? Depois eu venho trazendo mais algumas coisas dessa história, porque ainda tem muita coisa, né? Só falei do comecinho. Acho que no próximo eu vou falar sobre a transição. A saída do antigo trabalho e a abertura para o novo. Talvez seja um ponto que muita gente se trava e que depois eu conto como é que foi, tá?
Fico por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem aqui embaixo e espero vocês no próximo. Já fui.